vamos nessa. Então, aí, ó, assinale a alternativa que mostra todas as relações que podem ser chamadas de função de A em B. Ou seja, para cada elemento do domínio existe uma imagem diferente no contradomínio. Tá? Existe um elemento no contradomínio e é único. Você não tem duas setas saindo do domínio, entendeu? De um mesmo elemento do domínio. Sim. Tá? A A1 já pode ser, né? Uhum. Pô, William, mas sobrou aqui, não tem problema. Se saiu uma seta de todos os elementos de A, vou botar o A aqui para você se lembrar, A em B. Então, isso é f de x, que é y. Tá? Então, se todos os elementos de A saem uma seta e para um único elemento no B, é função. Show de bola. Então, essa I já é 1. Essa 2 aí já é uma pegadinha. Porque você vai assim, pô, um monte de seta num único elemento de B, não, tá errado. Ah, já tinha um I bem baixo, né? Aqui, né? Sim. Ele mudou, ele botou embaixo para atrapalhar a gente. Então, aqui, ó, sai uma única seta de cada elemento de A, sai. Se isso acontece, é função. O que não pode ser função? O que não é função? Quando saem duas setas de um mesmo elemento de A para elementos diferentes no B, e quando sobra, ou seja, para ser função, não pode sobrar. Beleza? Então, duas coisas. Primeira coisa, não pode sair duas setas do mesmo elemento de A para elementos diferentes no B, e não pode sobrar elemento no A. Entendi. Show? Se você entendeu isso, as coisas ficam muito mais fáceis a partir de agora. Então, ó, o 2 não é função. Aliás, o 2 é função, né? O I, o 2i. O 3 não é. Não é. Excelente, sobrou elemento. E o 4 Também não. Também não, porque são duas setas do 4. Então é 1 e 2. Letra D. Caraca, William, é isso mesmo? É. Tá vendo como você entender a matéria, as coisas ficam mais claras? Sim. E aí, tu acabou de fazer um exercício de um concurso, eu nem sabia. Sério? Sério. Isso aí é de algum concurso, ou de EAR, ou de ESA, ou de SpaceX. Não sei se você está por dentro dos concursos. Sabe o que significa isso que eu falei, né? Uhum. Lá onde você estuda tem turma para preparatória? Vai começar, acho que no segundo semestre. Mas para quais concursos, sabe? Eu não sei não. Tá. Então vamos lá. Resolução. Dica: só sai uma seta do domínio. Beleza? O que quer dizer isso? Só sai uma seta de cada elemento do domínio. E tem uma segunda dica: não sobra elemento no domínio. Tá? Para a relação de A em B ser função, deve sair somente uma seta de cada elemento de A. Sendo assim, as relações 1 e 2 atendem a essa regra. Só que faltou aqui a dica de não sobrar. Beleza? Sim. Então, letra D. Aí, como nós fizemos um resolvido, eu sempre coloco um resolvido como base para o aluno ficar atento e ter mais ideias sobre os exercícios que vão vir. Então, você vai perceber isso. Dadas as relações abaixo, marca um X em todas que forem uma função de A em B. Então, essa aí fala para mim. Não é não, porque o 0 sai mais de 1. Excelente, muito bom. E essa aqui agora. Não, porque sobrou. Isso, pode falar. Porque ela sobrou. Sobrou menos 10 menos 4. É isso aí. Essa última aí? Não. Não é função? Peraí. É função. Porque pode ter duas setas no mesmo número de B. Isso pode. Só não pode ter seta... Como é? Ter duas setas no A. Excelente, muito bom. E não sobrou. Sim. Aí, isso pode confundir um pouco a nossa cabeça. Então, vamos lá. Por que pode chegar duas setas no mesmo elemento do contradomínio? Porque uma função, depois a gente vai ver, essa relação entre A e B é uma expressão, né? É uma equação do primeiro grau, uma equação do segundo grau, é uma equação exponencial, é uma equação modular, entendeu? É uma equação logarítmica.
é uma função trigonométrica. Então, é uma expressão. Tá? E quando você insere nas contas um número diferente, pode ser que, ao somar, multiplicar, dividir, dê o mesmo resultado. Pode acontecer. Né? A gente não sabe que tipo de função que é, que tipo de expressão que é. Então, por isso que pode chegar. Porque nas contas, calhou ali, por sorte, de dar o mesmo valor. O que não pode é eu inserir um valor. E não tem nem como. A gente já vê, nesse caso, que é impossível. A gente insere um valor, por exemplo, 1. Não tem como você inserir um, fazer as contas e dar o 1 no conta domínio, depois você insere um, faz as contas de novo, dá 8. Não tem como. Entendeu? Se isso acontecer, só tem uma resposta. Você errou a conta. Ou você errou a primeira conta, ou você errou a segunda conta, porque é o mesmo valor do domínio. Entendeu? Então não tem como. Aí as coisas ficam mais explicadas, entendeu? Por isso que pode chegar duas setas num mesmo elemento do conta-domínio. No entanto, não podem sair duas setas do mesmo elemento do domínio, tá? Uhum. Então, essa aqui é, né? Então, X nela. X. E essa de baixo? É também. Então, X nela. E essa aí? Também é. Excelente. E essa aí agora? Também. De novo, ó, apareceu de novo. Sim. Beleza? Então, só essas 4 últimas, né? Uhum. Essa aqui, essa e essa. Show de bola. Já tem essa aí, ó. Essa também é. Essa Não é não, porque o 4 sai 2. Isso, excelente. Então, agora vamos para domínio, contra domínio e imagem, que já expliquei para você. Então, vida que segue, exercício resolvido. A partir da função abaixo, f de A em B, e aí tu já sabe tudo. Caraca, William, ficou muito mais claro agora. Eu sei que existe uma relação entre dois conjuntos, que sai uma seta de A e vai para B. Concorda? Uhum. Porque antes, eu tenho certeza que você ficava assim, cara, que negócio é esse? Pelo amor de Deus. Agora não, agora as coisas mudaram. Você vê isso aí, você já, caraca, vamos embora, já entendi tudo, bora para frente. Então, determine o domínio, o contradomínio e a imagem. Isso é resolvido, mas eu vou deixar você falar para mim. Vamos lá, domínio. Vamos não sei se vai caber, mas vamos botar aqui. Domínio. São todos do lado A. É o -2, -1, Todos 0. do lado A, beleza. Para não perder tempo, vou escrever aqui, ó. Todos de A. Excelente. O contradomínio são todos de B. Muito bom. Todos de B. E a imagem é o -6, -3, 0, 3, 6. Só isso mesmo. Excelente. Beleza, muito bom. É isso aí. Então, domínio, todos de A. Sim. Aí, contradomínio, todos de B. Imagem, -6, -3, 0, 3 e 6. Show de bola. Observação. Imagem, já expliquei, mas vale a pena ler aqui, será todo subconjunto do contradomínio, cujos elementos são relacionados a algum elemento do domínio. Excelente. O que ele está dizendo? O que é subconjunto? Subconjunto é parte do conjunto. E olhando aqui, ó, a gente realmente vê que o -6, -3, 0, 3 e 6 fazem parte do contradomínio, portanto, o conjunto imagem é parte do contradomínio, ou seja, é um subconjunto do contradomínio. Tudo bem? Sim. Determine o domínio, contradomínio, imagem das funções de A e B. Então, peraí, deixa eu ver aqui. São várias. Aí, o que eu vou fazer? Faz essa aí. Não, pode falar. Não vou escrever dessa vez, não. Vamos direto. Tá. O domínio são todos de A, o contradomínio são todos de B, e a imagem é o 0, o 1 e o 16. Excelente. Ficou fácil, né? Essa aí, não precisa falar nem o contradomínio, nem mais que o perdão, o domínio nem o contradomínio, que eu já vi que você entendeu. Sim, A imagem é só o que chega certo. Sim. Pode falar. Não, a imagem toda que chega são todos da seta, então é o 0. É o 0. Muito bom. Essa aí. É o 0, 1, o 2 e o 3. Excelente. Identificação gráfica da existência de uma função. Então, nós temos aí alguns exemplos. Isso aqui é uma função trigonométrica. Provavelmente você já esteja vendo isso na escola.
Uhum. Essa aí deve ser alguma função seno ou cosseno, só que ela está deslocada, ou seja, não é uma função seno ou cosseno sozinha, tem mais coisas junto na função, por isso que deu mais para cima e para a esquerda, tá vendo? Sim. A base dela aqui deu mais para cima e para a esquerda. Tem explicações que depois a gente vai ver. E o 2, essa 2 aí, são duas retas que estão se interceptando ali. Você deve estar se perguntando, pô, William, por que esse gráfico é assim? Porque, como a gente não sabe ainda qual é a equação, deve ter algumas restrições a partir desse ponto aqui, ó. Tá vendo? Sim. Deve ter alguma restrição a partir desse ponto. Aí ela só existe desse ponto aqui, ó. Ih, caramba. Tô torto. Tá bravo. Desse ponto aqui, que tem um X e um Y, para frente. Tá? Todas elas. Então vamos lá. Para que uma relação de x em y seja considerada uma função, devemos ter os elementos de x ligados a um e somente um elemento de y, conforme o conceito que a gente viu lá em cima. Então só pode ter elementos de A ligados a um e somente um elemento de B. Para verificar se isso acontece, basta fazermos linhas verticais no gráfico. Se alguma linha tocar em mais de um ponto do gráfico, então saberemos que esse gráfico não representa a função. Caramba, não entendi, William. Vamos lá. Nós vamos fazer linhas verticais. Por que linhas verticais? Porque não tem que sair uma única seta dos elementos de A. Os elementos de A não são os horizontais, o X, isso aqui. Então, se você fizer uma linha vertical aqui no 2, por exemplo, ele tem que dar um ponto no gráfico. Se der mais de um ponto no gráfico, não é função. Digamos, se o gráfico fosse assim, ó, e aí está passando aqui embaixo no X, o 2 ia dar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Quer dizer, está saindo 5 setas de 2. Isso não pode. E não é função. Do jeito que ele está falando aqui, ó, essa 1 é função, porque a gente traçou linha vertical e deu um único ponto. Então, qualquer linha vertical que você traça em qualquer parte do gráfico vai dar um único ponto para cada X. Isso significa que para esse 2, nesse lugar aqui, ó, tem um ponto que provavelmente deve ser o 3. Sim. Entendeu? Então, o 2 se relacionou com um elemento de B, que é o 3. Beleza. Se tivesse mais de uma relação, não era função. Nesse caso de baixo, do 2, se você pegar aqui, por exemplo, no caso do 5, como ele fez, ó, tem esse primeiro aqui, o primeiro ponto, e esse segundo ponto. Eu posso ter isso? Para ser uma função, não. Para ser uma função, não. Então, eu tenho duas setas saindo do 5. Uma está dando 1 e a outra está dando 4. Tá vendo? Ó? O Sim. Y aqui é o 4, aqui, ó, e aqui o Y é 1. Não pode ter isso. Então, esse gráfico de 2 está dizendo que isso aqui não é função. Veja bem que eu falei, ó, isso aqui. Por que isso aqui? Porque não é função, então eu não posso chamar de função. Esse gráfico 2 não representa uma função. Essa que é a frase correta. O gráfico 2 não representa uma função. Show de bola. Aí o que ele colocou em negrito aí? A partir disso, conclui-se que o gráfico de número 1 representa a função, ok, já vimos, enquanto o de número 2 não representa. Questão 3. Assinar a alternativa cujo gráfico é uma função. Aí você fala, caramba, esse gráfico aí está parecendo um gráfico que eu já conheço. Está parecendo o quê, esse gráfico aí? Uma mira? O círculo trigonométrico, né? Uhum. Vulgarmente chamado de bola trigonométrica. Não é isso? Sim. Então, assinar a alternativa cujo gráfico é uma função. Então, vamos pegar aqui esse ponto aqui, ó. Esse aqui. Tracei a reta. Peguei um ponto. Só que a reta não é só para cima, a reta é vertical, ela vai de baixo para cima. Tenho 2 pontos com o mesmo X. É função? Não. Não.
Então não é. Isso aqui não. Caramba, William, se você não fala agora, talvez se eu fosse fazer, eu não ia estender a reta para baixo. Toma esse cuidado, tá? A reta é uma reta paralela ao eixo Y, tá vendo? Sim. Ou seja, ela é contínua, de baixo para cima. Essa reta vertical aqui. Essa reta. Oi? Não, não. Não é não, né? Não, porque não tem como você tocar nela, só se você fizer ela na horizontal. Exatamente. Sabe qual é o nome desse gráfico? Dessa equação? X igual a 1. Por quê? Porque para todos os elementos de Y, nós temos um único valor para X. Tá vendo? Então não é função, é uma equação. Aí você precisa entender a diferença. Função e equação. Ele é uma equação, tá? X igual a 1. Beleza? Mas não é função. Porque para ser função é f de x, que é igual a y. Então, f de x é igual a y, que o y vai ser igual a alguma equação. X ao quadrado menos 2x mais 1. Tá vendo? Eu só tenho x igual a 1. Isso é uma equação. Muito simplesmente. Não é função. Tá? Sim. É isso aí. Então, quer dizer, esse gráfico é de uma equação x igual a 1, mas não é função. Por quê? Porque saem infinitas retas do mesmo x. Então, isso não é função. O C é um gráfico de uma hipérbole. Não sei se você já viu hipérbole na escola. Não lembro. Geometria analítica provavelmente não deu. Normalmente as escolas não dão geometria analítica. Só algumas. Não sei se a tua já deu. Não tem geometria analítica? Equação da reta, Acho que eu não tive isso. equação da circunferência, nunca deu isso? Localização dos pontos no gráfico, nunca viu isso? Ah, eu sei localizar, mas. Sim, Mas distância entre pontos, nunca. Então, Não. normalmente, isso deveria ser dado no terceiro ano, segundo, terceiro ano, mas tem algumas escolas que não dão. Entendi. Aí aqui, ó, vamos colocar nessas retinhas que já existem. Nessa do 3, tá vendo aqui o 3, ó? Sim. Nessa do 3 eu vou ter 1 ponto e 2 pontos, ou seja, não. Nessa D, só de olhar, vai, fala para mim, é ou não é? Não, porque vai tocar também. Excelente, então D também não é. Uma pergunta. A reta pode ficar no outro lado? Como assim? Ao invés de ficar no 1, ficar no -1. Ah, pode. Excelente pergunta. Excelente pergunta. É porque calhou de os gráficos estarem a maioria ou dos dois lados, ou, por exemplo, essa aqui da explicação aqui do 1, esse gráfico aqui trigonométrico, a maioria dele está para o lado de positivo. Sim. Enfim, calhou de eu pegar só de um lado, mas realmente pode ser dos dois lados, tá? Uhum. Pode pegar dos dois lados. Vamos pegar aqui, então, essa letra E. A gente pega do outro lado agora, só para você ver que foi só coincidência. Essa reta aqui, A letra ela só E. pegou. Pode falar. Não, vai falar que a letra tá certa. Não tem A como letra tocar E no está -1. certa. Excelente. Então, letra E é função. É a única.